Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje a nossa aula é sobre razão. E aí, quando que a gente usa uma razão? A razão, ela é usada quando a gente quer fazer comparações entre duas grandezas, tá bem? E aí, como que a gente escreve uma razão? A razão, ela é uma divisão e ela pode ser escrita em forma de fração, em forma decimal ou em forma de percentual, tá bem? E aqui, ó, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, hein, galera? Ó, nós temos aqui A e B em forma de fração, né? Bem, se fosse somente uma fração, a gente leria A sobre B, né? Com B diferente de zero. Só que como a gente está falando de razão, tá? A gente vai ler de uma forma diferente. Então anota aí, a gente vai ler assim, ó. A está para B, tá bem? E nós temos também nomenclaturas diferentes aqui para esses termos. Na fração, o A seria o numerador e o B o denominador, correto? Nesse caso de razão, o A vai ser antecedente e o B vai ser consequente. Grave esses nomezinhos aí que nós vamos precisar para a próxima aula, que vai ser sobre proporção. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui com um exemplo para você entender melhor o que é uma razão. E ó, se não é inscrito, aproveita para se inscrever e já aproveita para dar aquele like maneiro. Vamos lá, ó. Ó aqui. Dos 1.200 inscritos no concurso, passaram 240 candidatos. Eu quero determinar a razão dos candidatos aprovados. Então vamos lá. Se passaram 240, foram aprovados 240, ok? A razão é uma comparação. Aqui não está perguntando quantos candidatos foram aprovados, ok? Está perguntando qual a razão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai comparar a quantidade de candidatos aprovados com a quantidade de total de candidatos inscritos nesse concurso. Então, vai ficar aprovados para o total de candidatos, certo? Ah, Bianca, eu posso botar o total primeiro e o aprovado depois? Não, você tem que seguir uma ordem, tá? Você está pedindo a razão dos candidatos aprovados, os candidatos aprovados vêm primeiro e o total vem depois, ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, 240 está para 1.200. Então, a gente já vai cortando zero, que a gente já sabe que pode, esse zero aqui não corta, porque não tem outro lá em cima, tá? E aí vai ficar 24 e 120. O que a gente faz? Vai simplificando, porque tem que simplificar, galera, tá? Nesse caso aqui, ó, já simplifiquei direto por 24, mas você poderia ir por 2, depois por 2 de novo, depois por 2 de novo, né? E assim indo até você conseguir uma fração irredutível. E aí você tem aqui, ó, 1 e o 5, né? A fração 1/5. Como que a gente lê? 1 está para 5. Então, o que a gente pode perceber aqui, tá? Que, com essa comparação, que a cada 5 candidatos, que é o total, apenas um foi aprovado. Então, de 5 candidatos inscritos, um foi aprovado. Então, isso aqui é a comparação que a gente percebe, tá? Ah, Bianca, mas eu quero comparar em forma de percentual. Eu quero saber quantos por cento dos candidatos que foram aprovados, tá? O que você vai fazer? Você vai dividir 1 para 5. Tá? 1 dividido para 5 não dá, acrescenta 0 e uma vírgula no quociente, um 0 aqui do lado do 1, virou 10, 10 dividido para 5 dá 2, então vai dar 0,2. E aí você vai transformar isso aqui em uma porcentagem. Como que a gente faz isso? Se você não sabe nada sobre porcentagem, aqui no canal tem um vídeo explicando passo a passo da porcentagem, então dá uma olhadinha lá, tá? Agora, se já tá ok, o que a gente faz? Basta pular 2 casinhas aqui, ó, para poder virar centesimal, né? Porque a porcentagem é uma fração por 100. Então, você precisa dessa casa centesimal. Nessa casa centesimal, você vai encontrar 20. Então, representa 20%. Então, pelo amor de Deus, isso aqui não é 2%, hein? É 20%, porque a gente precisa da casa centesimal, tá bom? Então, se a pergunta fosse qual o percentual de candidatos aprovados, seriam 20%, tá bom? Beleza, então vamos para o segundo exemplo. Olha aqui o segundo exemplo. Em uma partida de basquete, o time de Vitor marcou 80 pontos. Então, o total de pontos lá do time na partida foi 80, certo? Nessa partida, o Vitor marcou 20 pontos. Qual a razão? Vamos lá. Entre o número de pontos marcados por Vitor e o total de pontos do time. Então, nós vamos fazer mais uma comparação aí, certo? Nós estamos comparando a quantidade que o Vitor fez do total de pontos da equipe. Então, o Vitor fez 20 de 80. Então, a cada 80 pontos que foi marcado, 20 foi do Vitor, tá? Então, como que a gente vai fazer essa comparação aí, galera? Ó, aqui dá para poder cortar o 0, 2 oitavos. Dá para simplificar por 2, que vai dar 1 quarto, tá? Então, como que a gente lê isso aqui, né? 1 está para 4. Então, com isso, a gente pode deduzir que
A cada 4 pontos que a equipe marcou, 1 ponto foi marcado pelo Vitor, tá? E se eu quiser saber em parte percentual, quantos por cento de aproveitamento o Vitor teve aí nessa partida, né? Basta dividir 1 para 4. Aqui tá a divisãozinha pronta, deu 0,25. Já tem casa centesimal, que significa que foi 25%. Então, o aproveitamento aí em marcar pontos do Vitor foi de 25%, tá? Agora, vamos para o último exemplo aqui, tá? Que é um pouquinho diferente. Então, temos aí uma caixa e nessa caixa nós temos balas, tá? Então, nós temos 7 balas de morango, 10 de maracujá e 13 de uva, tá bom? Qual o percentual de balas de uva nessa caixa? Então, nós temos que fazer a comparação da quantidade de balas de uvas, perdão, com o total de balas da caixa. Então, primeiramente, eu preciso saber qual é o total, né? Eu não posso dizer, se são 13 balas de uva, então são 13%. Pelo amor de Deus, não faz isso não, hein? Tá? Então, eu vou somar aqui. 13 com 7 dá 20, 20 com 10 dá 30. Então, o total de balas são 30 balas. Então, nós vamos ter uva, 13, e total de balas, 30, tá? Então, de uma caixa de 30 balas, 13 delas são de uva. Então, se eu quisesse saber somente a razão, pararia aqui. Só que como eu quero o percentual, eu tenho que continuar. Então, eu vou dividir 13 para 30. E aí, olhando aqui nessa divisão, galera, o que você vai encontrar? Um número infinito. Que nome a gente dá para esse número infinito aqui que vai se repetindo periodicamente? Dízima periódica, tá? E Bianca, e agora virou uma dízima, o que a gente faz? Simples, a gente vai usar a aproximação, tá? Então, esse símbolo aqui é o símbolo de aproximadamente, tá? O que a gente faz aqui? Essas casas aqui são infinitas. Nós precisamos de 2 casas para fazer um percentual. Então, eu vou pular aqui 2 casas. Vai virar 43,333 e vai embora, né? Eu poderia deixar somente 43%, tá? Ou aqui eu tô aproximando com uma casa decimal, tá? Como aqui é 3, eu arredondo para 3 mesmo, tá? Então, vai ficar 43,3%, tá certo? Então, isso é igual? Não, é aproximadamente 43%. Tá legal? Porque deu uma dízima, não deu o número exato. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado da nossa aula hoje sobre razão, tá? Se não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha, deixa comentário aqui sobre assuntos que você queira ver aqui no canal. E olha, lá no Instagram você vai encontrar essa aula aqui completa na foto, para você poder estar copiando aí no seu caderno e estudando, galera. Foco na missão, hein? Um grande beijo e até a próxima. Fui!